para depois da pregação, mas em Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido Pai, diante dessa presença tão bendita do Senhor, nós agora te pedimos a graça para que possamos compartilhar da Tua palavra. Palavra que alimenta, que edifica, que constrói, mas palavra também que destrói, palavra que arranca. E nós neste momento nos submetemos ao mover do Teu Espírito e à revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Damos-te a honra, a glória, o louvor, o elogio e o reconhecimento, em nome de Jesus. O Senhor colocou em nosso coração essa passagem durante a semana, de um Jesus que se levanta com autoridade no barquinho em que ele estava, em meio àquela tempestade, aqueles ventos fortes, para repreender os ventos e o mar. E amados, é muito comum a gente lembrar mais deste momento, porque foi um momento marcante, o momento que Jesus acordou, os discípulos o despertaram no meio daquela tormenta, mas Jesus despertou e se levantou ali e repreendeu os ventos e repreendeu o mar e disse para tudo se acalmar, e tudo aconteceu de acordo com a sua palavra. E esse ato de autoridade fica gravado em nosso coração, de maneira até que a gente acaba até esquecendo do contexto em que se deu esse acontecimento. Mas é importante que a gente perceba que este acontecimento se deu porque Jesus, antes disso, liberou uma palavra: passemos para a outra margem. Diga para o seu vizinho: passemos para a outra margem. O que será que essa palavra tem a ver com o milagre que vai acontecer depois? Passemos para a outra margem significa um propósito de Deus estabelecido no coração de Jesus, uma direção do Espírito Santo de Deus ministrada ao coração de Jesus. E Jesus estava repousando e descansando nesta palavra: passemos para a outra margem. O vento se levanta, o mar se levanta, mas havia uma palavra originalmente. E essa palavra, tão certo como vive o Senhor, estava tão calma, e estava tão tranquila, e Jesus estava tão convicto de que a direção era: passemos para o outro lado, que ele descansou, que ele repousou. Porque essa palavra inicial, passemos para a outra margem, foi uma revelação de um propósito de Deus e de uma direção de Deus para
outras coisas que acontecessem fora daquele contexto, vento, mar, tempestade, nada poderia se opor ou nada poderia destruir o propósito original. O que eu quero dizer, queridos, é que nós precisamos acordar todos os dias com uma palavra de Deus para a nossa vida. Porque no decorrer do dia, ventos, tempestades, dificuldades vão se manifestar. Se nós não temos uma palavra de Deus específica, diretiva, se nós não temos um fundamento de Deus no nosso coração, que determina o lugar para onde nós vamos, se vamos atravessar, se vamos chegar, se não temos, é muito fácil que fiquemos como os discípulos, detidos naquele momento circunstancial, naquela tempestade que faz com que eles entrem em desespero, e um desespero até quase que mortal, por falta de uma palavra, por falta de uma direção. Se você olhar para o perfil de Jesus e olhar para o perfil dos discípulos, totalmente diferente um do outro, porque Jesus, enquanto dormia, ele dormia numa palavra: passemos para outra margem. Jesus não via a tempestade, Jesus não via o vento, Jesus não via as dificuldades, porque ele repousava numa promessa, ele repousava numa direção, numa palavra diretiva do Espírito Santo no seu coração, e isso bastava. Às vezes, queridos, nos falta uma palavra de Deus, e porque nos falta uma palavra, é muito fácil olhar para o vento, olhar para a tempestade e dizer: vou morrer, tudo vai acabar, tudo vai ser destruído, não vamos chegar a lugar algum, porque não temos uma palavra que nos alimenta, que nos sustenta e que nos dirige. Amém? Quantos aqui nessa semana têm recebido palavras de Deus diretivas para as suas vidas? Quantos aqui têm recebido? Aleluia. Mas quantos aqui podem testificar que depois que você recebe uma palavra, alguma coisa diferente daquela palavra acontece e te leva a você começar a questionar e dizer: será que eu estou no caminho certo? Será que Deus realmente me falou? Em nome de Jesus, entenda que o descanso de Jesus repousava nessa palavra: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia. Queridos, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o propósito de Deus dirige a sua vida. Que o propósito de Deus, que uma palavra diretiva de Deus te ajuda a se firmar, para que no meio da tempestade você permaneça calmo, porque você tem uma palavra de Deus no teu coração. Primeira coisa que eu quero fundamentar. Mas a segunda coisa que eu quero trazer ao teu coração nesta manhã é que o que Jesus fez aqui foi nada mais, nada menos do que o resgate do domínio e da autoridade que o homem tinha no início de todas as coisas. Lá em Gênesis 1:26, a palavra de Deus nos diz: quando no conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidem criar o homem. E então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a terra. Quando ele diz sobre toda a terra, ele está dizendo que o homem tinha autoridade sobre tudo que está no nosso âmbito terreno. Jesus, quando se levanta no meio daquela tempestade,
e ordena aos ventos e ao mar para que se aquietem. Jesus está trazendo o resgate do domínio do homem que havia sido perdido por causa do pecado. Jesus estava exercendo a autoridade que o Pai havia outorgado não somente a Jesus, mas ao homem no início de todas as coisas. O homem perdeu o domínio e agora Jesus está nesse seu ato resgatando. Por isso ele ordena ao mar: aquieta-te. Ele ordena ao vento: aquieta-te. Embora Jesus não viveu repreendendo o mar e não viveu repreendendo os ventos, mas ele repreendeu nesta ocasião, porque esta ocasião se contrapõe ao propósito original. Passemos para a outra parte, cheguemos do outro lado. Algo aconteceu e Jesus percebeu que aquela situação não estava dentro do propósito de Deus. Então ele exerce a sua autoridade e ordena ao mar e ordena aos ventos que se aquietem. O que ele está fazendo? Resgatando o domínio do homem. Mas amados, antes de dominar as coisas, o homem dominava-se a si mesmo. Quando os discípulos se revelam diante de Jesus, desesperados, Jesus mais se preocupou com o temor dos discípulos do que o vento que estava do lado de fora. Porque a falta de autoridade dos discípulos sobre o vento e sobre o mar era tão somente um reflexo da falta de autoridade dos discípulos sobre eles mesmos. O homem perdeu a autoridade sobre o vento e o homem perdeu a autoridade sobre o mar quando o homem perdeu a autoridade da sua vida. Quando o homem perdeu o governo da sua vida, o governo do seu coração. E Jesus mostra que os dois mundos estavam em desarmonia. Tanto o mundo exterior, o vento e o mar agitado. O mundo exterior, mas pior do que isso, o mundo interior dos discípulos. O desespero, o medo, a timidez, a incredulidade. Jesus, quando repreende os ventos e o mar e aquieta a natureza, logo vem e repreende os discípulos para mostrar: os dois mundos de vocês estão em desarmonia. Você não consegue controlar a sua vida e por isso você não consegue exercer autoridade sobre as coisas que estão fora de você. Você não consegue dominar-se a si mesmo, por isso você não tem autoridade sobre o mar, você não tem autoridade sobre o vento, porque primeiro o seu mundo interior, o mundo da sua alma, o mundo do seu espírito, o mundo dos seus pensamentos está em desarmonia, fora do seu controle e fora da sua autoridade, fora do seu domínio, fora do seu governo. Querido, Jesus vem hoje ao nosso encontro, nesse momento de adoração, de ministração da palavra, para nos ensinar algumas coisas preciosas. Você deve compreender hoje que o Senhor está resgatando o domínio perdido. E esse domínio, antes de ser sobre as coisas externas, esse domínio, primeiramente, é sobre as coisas internas do nosso coração, da nossa vida. Ele vem realinhar, ele vem colocar em ordem, ele vem trazer estabilidade emocional para você, ele vem para trazer estabilidade relacional, ele vem para colocar no seu coração segurança, ele vem para trazer convicção, ele vem para trazer fé. Porque na medida em que no seu interior você consegue repousar sobre uma palavra de Deus, ainda que venha tormenta, dificuldades, problemas, mas você consegue repousar na palavra de Deus. Então todas as coisas irão bem, porque dentro de você tudo está bem. Diga para o seu vizinho: primeiro domine o seu mundo interior.
Esse é o primeiro desafio que o Senhor nos concede. Quando eu começo a olhar para as questões de família, tantas coisas gostaríamos que acontecessem, quantas coisas gostaríamos que voltasse ao normal, voltasse à estabilidade. Hoje o Senhor te diz: governa a sua vida. Se você é pai hoje, entenda que a restauração do seu filho, em grande parte, depende do retorno à sua estabilidade. Mãe, você também tem os seus desejos. Você olha para a sua casa, você observa uma série de situações a serem colocadas no seu devido lugar. Hoje o Senhor libera uma palavra, que estas coisas virão para o seu devido lugar, na medida em que dentro de você as coisas se reorganizarem. Se você recebe a palavra profética hoje, de uma restauração da tua integridade espiritual, da tua integridade emocional, da tua integridade física, da tua paz, da tua estabilidade, você, primeiro, as outras coisas virão como consequência. Isso fica claro na experiência do mar. Preste bastante atenção. De onde veio essa tormenta? Veio da formação das nuvens, veio do vento forte que bateu no mar, e o mar se agitou, as ondas se formaram, bateram no barco, o barco se agitou e afetou os discípulos. Algo que veio de fora. Diga: nuvens, vento, mar, barco e discípulos. Estão percebendo? O vento batendo no mar, mar formando as ondas, ondas batendo no mar, no barco, o barco se agitando e os discípulos ficaram agitados. Mas perceba como estava Jesus. Estável, seguro, no domínio da sua própria vida. E o que acontece? A estabilidade de Jesus opera um outro efeito. Estão entendendo? A segurança e a estabilidade e a firmeza e a fé, a convicção e a estabilidade de Jesus produziram um efeito contrário. Toda aquela paz viva e permanente em Jesus fez com que ele se levantasse e liberasse uma palavra que era um reflexo daquilo que já era uma realidade na sua vida. Portanto, a estabilidade do mar dependia da estabilidade de Cristo. O vento cessar dependia da tranquilidade e da serenidade que emanava daquele homem. Dependia dele. Às vezes o ambiente está meio atribulado na empresa, o ambiente está atribulado em casa, e eu te pergunto: sob que efeito você vai viver? Sob o efeito do que vem em cascata e te alcança e você fica agitado? Ou você será a força propulsora para determinar um novo mover? Tudo pode estar caindo, tudo pode estar em caos, em dificuldade, mas quando você pisa naquele lugar, com a serenidade de Cristo, com a estabilidade de Cristo, com a autoridade de Cristo, você libera uma palavra e libera um outro efeito. É o efeito da paz, é o efeito da estabilidade, porque você primeiramente tem o domínio sobre a sua própria vida. Amém? Amém. Perceberam aqui um efeito cascata no momento de adoração? Não que vocês não tenham orado, não que eu não tenha orado, mas alguém orou para que, ó Deus, hoje haja uma adoração que nos envolva. E de repente essa adoração parte de um e atinge o outro, e atinge o outro, e alcança os outros,
E de repente o ambiente é transformado porque alguém manifestou algo de Deus. Será você este elemento a transformar o ambiente onde você está? Será você a transformar um ambiente, a princípio atribulado, agitado, gente se ofendendo, gente xingando, para lá e para cá, e para lá e para cá, e a gente sabe o efeito disso. A gente sabe o efeito disso. Basta um comentário maldoso, o outro começa a achar, não, eu também concordo, e de repente vai, e aquela turbulência vai envolvendo as pessoas. Mas quando Cristo chega naquele lugar, Ele libera um outro efeito. Amém, aleluia. Há um novo mover. E há um outro vento. Mas não é o vento da turbulência que produz as ondas e que bate na embarcação e que agita os discípulos. É um outro vento. É o vento da solução dos problemas. É o vento da unção do Espírito. É o vento da liberação do poder, da autoridade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Diga, eu vou passar para outra margem. Eu vou passar para outra margem. Glória a Deus. Tenha essa visão em relação à sua casa, ao seu ministério, que você vai chegar do outro lado, mesmo que no meio do caminho, temporal de vento e ondas, mas você vai chegar e você deve repousar nessa promessa, nessa palavra que você tem recebido. Amém? Jesus tem falado sobre o resgate da autoridade, sobre o mundo externo, mas antes de dominar o mundo externo, precisamos dominar o mundo interior do nosso coração. Jesus libera a palavra, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Diga, fez-se grande bonança. Qual é a origem desta bonança? Qual é a origem dessa bonança? Se eu perguntei para vocês qual foi a origem da tempestade, vocês me responderam: as nuvens, o vento, o mar, que bate na embarcação e que agita os discípulos. Mas é a origem da bonança. O coração de Jesus. O coração de Jesus. Então hoje eu libero uma palavra ao teu coração. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Diz o Senhor. Diz Yahvé. Aquieta a tribulação do teu coração. Experimenta a bonança no teu coração. Experimenta a estabilidade no teu coração. E você vai perceber que ao falar sobre bonança, você vai falar do que o teu coração está cheio. E então essa palavra que ao sair da tua boca será uma palavra carregada de autoridade. Será uma palavra carregada de experiência e de poder. Aquieta-te, emudece, porque esse era o reflexo do coração de Jesus. E fez-se grande bonança. E Jesus agora vai ensinar o caminho da restauração dessa autoridade. Versículos 40 e 41. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus identificou que a falta de domínio estava na falta de fé. Diga, falta de domínio está na falta de fé. No que você precisa crer para crer que esse domínio está sendo devolvido a você? Domínio sobre o mundo exterior, mas primeiramente domínio sobre o seu próprio mundo, mundo interior. O que você precisa crer? Você precisa crer no novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é velho? As coisas velhas já passaram. As brigas, a desordem, a falta de controle emocional, a falta de segurança, as coisas velhas já passaram. Você precisa crer no novo nascimento. Você precisa crer que você é nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa crer que o Espírito Santo fez coisas novas dentro de você. Você precisa crer que está em aliança com Deus. Às vezes você se abate pelas situações, ou você se abate pelo seu próprio pecado, e esse pecado cometido tira de você a autoridade. Mas o Senhor Jesus diz que se alguém confessar o seu pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e te devolve a comunhão com o Pai, te devolve a autoridade em nome de Jesus. Você precisa crer que você é um novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, como no princípio de todas as coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a convicção daquilo que eu não vejo. Talvez eu olhe para mim mesmo e me veja em fraqueza. Eu olho para as coisas que me cercam e eu percebo estas coisas pequenas, insignificantes. Mas eu preciso crer. Jesus repreendeu a incredulidade dos discípulos. Eles olharam para o mar e acharam que o mar era maior do que eles. Mas eles são maiores do que o mar. Eu sou maior do que o vento. Eu sou maior do que as dificuldades. Eu sou maior do que os gigantes. Eu preciso crer nisso. E eu preciso crer que todas as coisas vão se assentar segundo a estabilidade do meu ser. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer na misericórdia. Eu preciso crer no perdão. Eu preciso crer no mover do Espírito. Eu preciso crer na cura. Eu preciso crer que meus filhos cumprirão o propósito de Deus e que eles são de Deus. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu preciso crer nisso. Jesus, quando repreende a incredulidade, Ele está identificando que os discípulos perderam o domínio do mundo interior por causa de um elemento: fé. Falta de fé. Eu te aconselho a abrir em Hebreus, não agora, mas quando você chegar na tua casa, Hebreus capítulo 11, e perceber a vitória que todos aqueles homens tiveram pela fé. Abraão creu que seria pai de uma multidão, e Sara, mesmo com o ventre amortecido, mas ela creu que ela seria mãe de multidões. Ela creu. 1 João nos diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você resgata a fé no teu coração, você resgata o domínio da sua própria vida. Quando você resgata este elemento, fé, creio que sou filho de Deus, creio que o Pai me ama. Eu vi pessoas nessa semana dizendo: será que o Pai me ama? Deus não tem dado provas de que Deus me ama. Deus não tem dado testificações de que Deus me ama. E quando você pensa assim, você não tem o domínio da tua relação com Deus por falta de fé. Você precisa crer absolutamente, sem sombra de dúvida, de que Deus te ama incondicionalmente. Fé no amor de Deus, fé de que eu sou filho de Deus, fé de que eu sou perdoado, fé. Eu creio. O elemento essencial para você
voltar a dominar-se a si mesmo é o elemento fé. Para chegar no dia de hoje aqui, nas orações da manhã, precisamos da fé. Senhor, hoje eu estarei dentro da tua igreja, ministrarei tua palavra. Senhor, reveste-me da tua fé, das convicções necessárias para que a cada dia possamos vencer e vencer e vencer. Fé. Pela fé, reinos foram derrubados. Pela fé, reinos foram levantados. Pela fé, leões foram enfrentados. Pela fé, fornalhas foram vividas, foram experimentadas. Pela fé. Pela fé também alguns não aceitaram o livramento e morreram, mas também morreram pela fé. Seja na morte ou na vida, que seja pela fé. E quando você resgata a fé no seu interior, então você vai deixar de fazer o que os discípulos fizeram no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há algo de errado nessa pergunta? Não. Mas o que está de errado é que eles somente olharam para Jesus e não conseguiram perceber que eles mesmos tinham autoridade para fazer o mesmo que Jesus fez. Jesus não fez nada no seu ministério que eu não possa fazer, cheio do Espírito Santo. E o que Jesus fez como modelo e como exemplo do que eu posso fazer. Portanto, eu preciso entender que eu não posso mais tão somente chegar e olhar para Jesus e dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu preciso olhar para mim e dizer: obrigado, Jesus, porque na tua autoridade e no teu nome e no teu modelo e na tua referência, eu vejo na minha vida resgatado o poder, o domínio e a autoridade. Não ficarei mais olhando para as pessoas. Quem é este? Quem é aquele outro? Quem é esse pastor? Quem é este profeta? Na medida em que nós nos vemos, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo e cheios do domínio e da autoridade do Senhor, vamos caminhar nessa autoridade, e o vento e o mar nos obedecerão. Quando o vento e o mar estiverem contrários à palavra original, passemos para outra margem, então o vento vai nos obedecer, o mar vai nos obedecer. Se porventura eles estiverem contra o caminho de Deus na minha vida, então eles entrarão em harmonia, porque eu estou passando para chegar do outro lado, para outra margem, em nome de Jesus. Eu olharei para os meus filhos e perceberei o plano original: eles são do Senhor. E quando chega um traficante da vida ou uma amizade maligna diante de Deus, eu vou repreender esse vento e esse mar, porque esse vento e esse mar estão se opondo ao projeto original da vida deles, e o vento e o mar vão me obedecer, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa hora. Aleluia. Queria convidar você a vir aqui à frente para um tempo de oração. Mas essa oração agora vai ser no exercício da sua autoridade e no exercício do domínio. Venha com uma disposição de colocar as coisas em ordem pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós cremos agora que o Senhor está trazendo estabilidade à sua alma. Que o Senhor está dizendo: aquieta-te, aquieta a tua alma, estabiliza a tua alma, estabiliza o teu coração. E na estabilidade do teu ser, todas as demais coisas entrarão em harmonia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, em nome do Senhor Jesus, para que a unção do teu Espírito Santo venha se manifestar sobre a vida dos teus servos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa trazer a calmaria necessária, primeiramente dentro de nós. E depois esta calmaria estabelecida há de fazer com que todas as coisas passem a obedecer a este estado interior, a este nosso estado interior. Nós vamos abrir nossa boca agora pela fé e vamos declarar a estabilidade, a ordem, a provisão e aquilo que for necessário. O Senhor está colocando já algumas coisas no teu coração. Então começa a orar em linha, começa a orar em sintonia com o que o Espírito está trazendo. Em nome de Jesus. Comece agora. Libere palavras de vida, libere palavras de ordem, libere palavras de estabilidade, de cura, de provisão, porque o Senhor está presente hoje aqui. Todos os dias Ele está aqui. Hoje, mais uma vez, Ele está aqui para ouvir a tua oração. Ouvir o teu coração. Oh, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. 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 Isso, hoje. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Cremos. Nós cremos. Nós cremos. 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 Cremos que o Senhor está trazendo estabilidade em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Cremos. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, cremos, Senhor, no mover do Teu Espírito Santo. Cremos, Senhor, no mover do Teu Espírito que nos leva a liberar palavras proféticas, que é onde mudar o nosso quadro, onde mudar a nossa realidade. Cremos que a estabilidade está chegando, Senhor. E hoje te agradeço, Senhor, neste dia, porque no mês passado estava orando por algumas questões específicas que me pareciam impossíveis, mas pela fé eu tomei posse dos nossos cultos, enquanto estávamos orando aqui, buscando junto com os irmãos, e eu visualizei o quadro totalmente solucionado. E hoje, Pai, eu venho aqui para render graças ao Senhor, porque exatamente conforme a visão que o Senhor nos deu no mês passado, exatamente conforme a visão que nós tivemos no coração, é exatamente o quadro que eu posso ver já concretizado e já realizado 100% daquilo que eu tinha visto no mês passado. Hoje é uma realidade 100%. Sem que tenha ficado uma única unha. Eu sei que o mesmo Deus, que é o meu Deus, é o mesmo Deus dos teus servos. Eu sei. Por isso, Senhor, nós nos apropriamos agora, em nome de Jesus. Qual é o quadro que você quer ver cumprido na sua casa? Qual é o quadro que você quer ver cumprido nas suas finanças? Qual é o quadro que você quer ver nos seus relacionamentos? Qual é o quadro? Deixa o Espírito Santo trazer esta visão e trazer esta convicção,
Porque a fé é a prova das coisas que se esperam e é a convicção das coisas que ainda não se vê. Por mais que você veja isto como algo muito difícil ou até impossível, mas creia, porque a fé é o elemento que traz de volta o domínio necessário. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode agora abrir bem a sua boca e dizer e verbalizar aquilo que você espera? Faça isso, faça disso a sua oração em nome de Jesus. Fala aquilo que você crê. Libera com a sua boca aquilo que você crê. Libera com a tua boca o que você crê. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh. Que a bateria começasse a tocar. Neste ritmo de conquista. No ritmo de conquista. Porque o Senhor está trazendo conquista. Está trazendo conquista. Está trazendo conquista. Está trazendo conquista ao teu coração em nome de Jesus. Oh, aleluia. Isso. O teclado continua. Isso. O teclado continua. Jeitinho que está. Isso. Visando na promessa de Deus. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno.